Confesso que hoje, assim, cada vez que a gente sobe ao púlpito para pregar, para trazer uma mensagem, é uma experiência diferente. Só quem faz isso que sabe. Parece que é a primeira vez que a gente está aqui e não deixa de sentir um friozinho na barriga. Mas nós estamos felizes por cada um que estão aqui. Nós estamos felizes pela oportunidade de nós estarmos aqui. Nós estamos felizes porque é um sábado especial em que a igreja separou, além de gratidão a Deus, além de louvor a Deus, mas de adoração, mas também para homenagear essa pessoa tão querida pela igreja, né? Nós estamos felizes. E hoje, a mensagem de hoje seria propícia a uma mensagem, um culto de gratidão, uma mensagem de gratidão. Mas eu acho que vou decepcionar alguns, porque a mensagem não é de gratidão, porque eu sou um servo do Deus Altíssimo e faço a vontade dele. E às vezes a vontade dele vai até contra mesmo a nossa vontade, a vontade do nosso coração. Então a mensagem de hoje, quando eu sou escalado para uma igreja para pregar, imediatamente já vem no meu coração: você vai levar essa mensagem. E o sábado para mim estar aqui seria o último sábado. Mas como eu não poderia estar aqui no último sábado, eu tive a petulância de pedir: poderiam colocar no sábado, que vão estar homenageando a irmã Bernadette, mas eu já tenho a mensagem pronta e não posso mudar. E é essa mensagem que nós vamos trazer, apesar de que eu acho que tem tudo a ver. Sabe por quê? Qual a maior esperança do cristão? A salvação, céu. Tem mais? Ver Jesus. Estar com Jesus, não foi esse o hino que foi colocado, que é o hino que a irmã Bernadette gosta? Estar com Jesus. Então a mensagem de hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus e os sinais que antecedem a volta de Jesus. E a volta de Jesus é para restaurar o nosso mundo, restaurar o relacionamento uns com os outros, restaurar o relacionamento com Deus e com o universo. O nosso mundo irá voltar ao Éden, restaurado, aonde que saiu das mãos do Criador, e Deus disse: eis que tudo é muito, e Ele vai dizer isso novamente, sem chance de o mal se levantar pela segunda vez. O mal jamais irá retornar ao nosso mundo depois de restaurado. Abra suas Bíblias em João 14. De 1 a 3. Amém? Estão comigo, igreja? Amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o desejo de Jesus. E Jesus, passando isso, Jesus estava se despedindo dos discípulos. Os discípulos já com o coração partido, depois de 3 anos e meio de caminhada com Jesus na missão de evangelizar, de pregar a respeito do reino. E Jesus agora está se despedindo dos discípulos. E os discípulos com o coração apertado, mas Jesus diz para eles: se eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. Então havia uma necessidade, Jesus estava dizendo para eles: há uma necessidade de eu ir, para que vos prepare um lugar, para que então, aonde eu esteja, você também possa estar, e isso para todo sempre. Agora vai lá em Mateus, o primeiro livro
dos 3 evangelhos, né? Mateus 24, verso 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 24, que ali? 3. Os discípulos, agora nesse momento, eles estavam no Monte das Oliveiras. Isso, no Monte das Oliveiras. E os discípulos em particular chamam Jesus e perguntam: mas mestre, quando vai acontecer isso? Quando vai voltar novamente? Olha só a preocupação dos discípulos. Jesus nem tinha vindo, nem tinha ido, aliás. Mas eles já estavam perguntando: quando você vai voltar de novo? Quando você vai voltar de novo? Será se essa pergunta nós estamos fazendo, temos feito para Jesus? Quando Jesus? Será se nós estamos ansiosos, desejando o retorno de Jesus? Uma vez nós estávamos pregando na outra igreja e eu fiquei preocupado com a questão que um irmão levantou, porque nós estávamos falando a respeito da volta de Jesus. E eu disse: estando eu preparado ou não, eu quero que Jesus volte. Pela misericórdia das pessoas que estão preparadas, porque esse mundo já não dá mais para viver nesse mundo. Jesus precisa voltar. E ele disse: eu espero que ele demore mais um pouco. Esse irmão disse: eu espero que ele demore mais um pouco. Isso é preocupante, porque nós precisamos estar preparados agora, hoje, porque a gente não sabe do dia da manhã. E aqui, os discípulos, por que os discípulos perguntaram isso para Jesus? Porque nos versos anteriores, eles, todos orgulhosos, eles chamam a Jesus e mostram o templo, magnífico templo de Salomão. Era algo estupendo, era algo maravilhoso. E os discípulos falam para ele: está vendo? Olha, que obra maravilhosa. As crianças, os adolescentes, os jovens que aqui estão, nós temos ainda muitas coisas boas aqui nesse mundo, não temos? Temos muitas coisas que nós amamos, ou não? Temos. Mas acreditem, o que Jesus tem preparado para nós, o apóstolo Paulo disse que não subiu ao coração humano. A gente não consegue imaginar o quão bom será aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Então não precisamos ficar apegados a este mundo, não precisamos ficar apegados às coisas deste mundo, principalmente que tudo isso vai passar. Tudo isso, daqui mais algum tempo, vai deixar de existir. Só existirá as pessoas que decidiram amar a Jesus, servi-lo e estão aguardando a sua segunda vinda. Essas pessoas estarão lá e vão presenciar o mundo todo restaurado. Já imaginaram estar a eternidade com Jesus? Já imaginaram vivermos eternamente um com os outros, em harmonia com a natureza? Poder brincar com o leão, com a girafa, com o hipopótamo? Eu tenho um desejo no coração, eu não sei se vocês já passou por isso, esse pensamento, esse desejo no coração de vocês. Eu quero conhecer o meu anjo da guarda. Já pensaram nisso? O anjo que, desde que eu nasci, Jesus mandou: vai lá e toma conta do Eli. Quando eu saía de casa, minha mãe demonstrava preocupação e ela dizia: cuidado, meu filho. E eu brincava com ela: não se preocupe, mãe, eu tenho 2 anjos da guarda. Brincando, né? Porque cada um de nós temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda é ele,
aqueles que dormiram no Senhor, que não estão mais entre nós, eles têm uma missão de, quando Jesus voltar, eles vão até o túmulo, não importa onde está, porque a Bíblia diz que o mar vai devolver os seus mortos. Então, mesmo que esteja lá no fundo do mar, o anjo da guarda vai lá buscar e vai reunir a família. Os bebês que morreram ainda bebês, levarão e entregarão para os seus pais. Que coisa maravilhosa! E nós então vamos ter essa oportunidade de poder conhecer. E a pergunta é muito pertinente. Os discípulos perguntam: quando vai ser, Senhor? E Jesus responde nos versos a seguir: o dia, a hora, ninguém sabe, senão, igreja comigo, senão, porque todo mundo conhece esse verso, o Pai. Ninguém sabe a hora e o dia, senão, mas Jesus então não deixa os discípulos assim à mercê, sem o conhecimento, com o coração em dúvida. E então ele passa a dar alguns sinais. Olha, eu não posso dizer para vocês, mesmo porque Jesus estava aqui como humano, e humano nenhum sabe a volta de Jesus, nem os anjos, ele afirmou, somente Deus. Eu não posso dizer para vocês quando é o meu retorno, mas eu vou dar algumas pistas, alguns sinais, para que vocês possam saber e se localizar no tempo que vocês estão vivendo, para que saibais se está próximo ou não, e para que não sejam pegos de surpresa. Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe uma cidade chamada Johnstown. Johnstown era conhecida por uma represa enorme. Ela tinha um momentinho só, 20 milhões de toneladas de água essa represa tinha. E todo ano acontecia algo, todo ano no período de chuva, os encarregados de tomar conta daquela represa ficavam preocupados que a barragem não pudesse conter o volume de água por conta da chuva, e mandava aviso para a cidade, para as autoridades: evacue a cidade porque a represa vai se romper. E nada. No outro ano, mesma coisa: evacue a cidade porque a represa vai se romper. E nada. Evacue a cidade. E eles foram se acostumando com essa mensagem. Quantas vezes vocês já ouviram falar sobre a volta de Jesus? Quantas vezes? Levanta a mão. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Mais de 10 vezes. Agora, mais de 10 vezes. Quem? Bastante gente, né? Que ouviu mais de 10 vezes sobre a volta de Jesus. E aquela cidade de Johnstown se acostumou com os avisos. A represa vai se romper. E agora os avisos chegavam até as autoridades e eles nem passavam para a comunidade, para a cidade, eles nem se preocupavam. E apenas mais uma vez, em 30 de maio de 1889, choveu 25 centímetros de chuva. A represa estava no seu ápice. Deixa eu achar. John Parker era um jovem de 22 anos, engenheiro, responsável por tomar conta daquela represa. E fizeram de tudo para conter a água, limpando os escoamentos da água. Mas quando ele viu às 11h30, que não tinha mais jeito, ele manda o primeiro aviso para a cidade: evacue a cidade, porque a represa vai se romper.
Vocês sabem o que aconteceu? A cidade foi evacuada? O que vocês acham? Por quê? Por quê? Por quê? A igreja já ouviu tantas vezes falar da volta de Jesus que se acostumaram. Estão vivendo, sabe o que Jesus diz? Como nos dias de Noé. Nem que os animais viessem e entrassem aqui pela porta da igreja, a maioria não ia se importar. Porque é isso, é Jesus que está dizendo. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, e não se importando com os sinais. 11h30 foi o primeiro sinal. 1 hora depois, ele mandou outra mensagem: evacue a cidade porque a represa vai se romper. Eles não deram também muita atenção. Às 3h10, a terceira mensagem foi para a cidade: evacuem a cidade. E os habitantes estavam vivendo lá naquela cidade como nos dias de Noé, casando-se e dando em casamento, a vida continuando na mais tranquilidade, normalidade. Mas às 16h07, a represa se rompeu. Uma parede de 9 a 18 metros de altura de água foi em direção à cidade. A cidade foi praticamente devastada. A água que descia pela montanha desceu na velocidade de 65 km por hora. A cidade praticamente devastada. Tudo porque os ouvidos deles se acostumaram com a mensagem que era repetida e que parecia que nada estava acontecendo. Que nada ia acontecer. Que tudo não passava, talvez de um blefe ou de uma notícia já passada. Agora vamos em Mateus, ainda Mateus 24, verso 29. Jesus disse assim: então Jesus passa a dizer para os discípulos os sinais que sucederiam à sua vinda. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Agora vai lá em Apocalipse 6. Apocalipse 6. Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, o que Jesus está falando aí para os discípulos. Olha o que Jesus estava falando. Apocalipse 6, 12 e 13. Diz assim, e vi, quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua toda se tornou em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos. O 6º selo foi aberto. São 7 selos. O que significa esses 7 selos? O que Deus fez? Pegou a história da humanidade, a nossa história. Nós conhecemos 7 igrejas, né? As 7 igrejas são períodos. É como se Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quanto tempo nós temos aqui. Então Ele dividiu o tempo da nossa história aqui nesse mundo em 7. E o selo é a mesma coisa. São 7 períodos da história da humanidade. O 6º selo foi aberto por volta de 1755. O que aconteceu em 1755? Se vocês forem na história, vocês vão descobrir que neste ano teve o maior terremoto em relação às consequências da história da humanidade, que se deu em Lisboa. Alguém já ouviu falar do grande terremoto de Lisboa?
A abertura do sexto selo se deu com esse terremoto. Depois, em 19, olha as causas do terremoto. Entre 30 a 40 mil pessoas só em Lisboa perderam a vida. Entre 50 a 60 mil em todo o território português. Entre 10 mil morridos em Marrocos e outras 5 mil na Espanha. Não sei se vocês viram a reportagem, além da Venezuela, né, que está passando por um momento muito delicado, me parece que foram 4 terremotos, 2 consecutivos, e bem, né, na escala de 7 ponto alguma coisa. O México, acho que foi ontem, o irmão está confirmando ali, também um grande terremoto de 7 ponto alguma coisa, e em seguida um tsunami. Os irmãos podem estar pensando, nossos amigos de visita podem estar pensando, isso sempre existiu. Guerra sempre existiu, né? Traições, ódio, sempre existiu. Briga entre irmãos, sempre existiu. Caim matou Abel, lá no início, só existia a família de Adão. Sempre existiu. Então como que a gente pode usar isso como sinais da volta de Jesus? Mas sabe, o que está acontecendo é a intensidade. É a intensidade. E outra coisa, lembra lá do Johnstown? O que aconteceu de tanto ouvir? A gente começa a ouvir a mensagem, as coisas acontecendo na televisão que a gente nem se incomoda mais, não se comove mais, que as pessoas estão sofrendo. Também é sinal. E um dos sinais, Jesus vai comparar a vinda dele e os sinais como uma mulher grávida. Quem teve filhos sabe como é que acontece. Do nada começam as dores, não é assim? Não é assim, mamães? Não é assim? Do nada vem a dor e depois aumentando, gradativamente aumentando, até o ponto de não aguentar mais. Então é hora da criança nascer. O mundo está assim. O mundo está em colapso. O mundo está igual uma mulher grávida, pronta para dar à luz. Mas nós, que sabemos disso, estamos iguais àqueles que viveram no tempo do dilúvio. Em 19 de maio de 1780, a lua se tornou em sangue, vermelha como sangue, e o sol não deu o seu brilho. A história vai nos contar que se você tivesse lá e pegasse um papel assim branco e colocasse a essa distância, a 1 palmo dos seus olhos, não seria possível de enxergar o papel em branco. Era de dia. Claro, o sol não deu o seu brilho. O dia todo escuro. Que marca aí a abertura do sexto selo. São 7 selos, como eu já mencionei. Então falta quantos? Falta um selo. Vamos lá em Apocalipse 8. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Falta apenas esse selo abrir. A gente não sabe quando. E quando ele abrir, haverá silêncio no céu. Sabe por quê? Porque Jesus diz, ele virá. E virá com todos os seus anjos. Não tendo anjo no céu, não tendo ninguém no céu, quando todo mundo sai da casa, a casa fica em silêncio. O sétimo selo estava a se abrir. Teve também, em 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas durante 6 horas. Não foi estrelas, como nós sabemos. Se uma estrela cair aqui no nosso planeta, destrói o nosso planeta todo. Então, a gente fala estrela, mas não é estrela, é meteorito. Aqueles que rasgam assim o céu, que a gente vê, que algumas pessoas faz pedido. Aquilo, 6 horas caindo ininterrupta. Aquilo se deu lá nos Estados Unidos.
Eu vou pedir para colocar um slide. Eu vou comentar só sobre uma foto, não vou usar o slide todo. Enquanto abre lá, eu vou falando, olha os sinais que Jesus nos passou e que estão acontecendo. Pode ir passando, então. Pode ir passando. Aí. Uma pena que cortou uma parte da estátua. Esse sonho, isso aqui é um sonho que a igreja conhece, eu não sei se as visitas conhecem, já ouviu falar. Nabucodonosor, já ouviu falar? Visitas, já. Babilônia, era um império, um dos primeiros impérios, e era a capital do mundo na época. Nabucodonosor é quem mandava na época no mundo. Ele, todas as outras nações tinham que pedir bênção a Nabucodonosor. E Deus, numa certa noite, deu um sonho a ele, só que ele esqueceu do sonho. Mas lá estava como escravo um servo de Deus, o profeta Daniel. E Deus chama Daniel e diz, vai lá, revela o sonho, o que ele sonhou, porque ele tinha esquecido também, e diga o significado, conta para eles o significado. E no sonho, era essa estátua. E Daniel começa o relato, Daniel capítulo 2, ele começa o relato, tu, ó rei, viste uma estátua terrível, assustadora. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representava Babilônia. O peito e os braços de prata. Era o próximo reino. Qual era o reino, igreja? Os Medo-Pérsia. Fala aí, ajuda aí. Os Medo-Pérsia. O ventre era de bronze. Era os gregos de Alexandre o Grande. Quem estudou história aí agora vai lembrar. Alexandre o Grande era o terceiro reino. Depois as pernas eram de ferro, representavam o quarto reino. Quem foi o quarto reino, igreja? Roma. Só que Roma teve duas fases. Roma imperial, dos Césares, dos imperadores, que deu início à perseguição. Aí se lembra do verso que Jesus diz, que nós lemos lá? Depois da perseguição daqueles dias, da tribulação daqueles dias, está se referindo a esse período, que Roma, esse império, estaria perseguindo a igreja. E depois a outra fase, então, que é Roma papal, mas que não vai entrar aí. E por fim, os pés, que não está aparecendo ali, é uma união de barro com ferro. Vocês conseguem, quem é pedreiro aí, o Silas, o Edmilson também faz, tem o Delcio, dá para juntar ferro com barro? Dá para colar? Hein? Não, ferro não cola com barro, não dá. E no sonho, Nabucodonosor viu uma pedra, não cortada por mãos humanas, passe milagre, mágica, essa pedra se desloca e atinge aonde? Os pés da estátua. Nós estamos vivendo em que período, irmãos? Nabucodonosor passou. Ciro e Dário, que é o segundo reino, passou. Alexandre o Grande e os seus 4 generais, que eu não vou lembrar o nome, Ptolomeu, Licínio, Cassandro, 3, faltando um, passaram. Ptolomeu. E as pernas de barro, todos os Césares de Roma passaram. E nós estamos agora vivendo lá nos pés da estátua, aonde será lançada uma pedra e que vai destruir todos os reinos. Só que essa pedra vai crescer, se expandir e tomar conta desse mundo, do nosso planeta. E quem é essa pedra? É Jesus, é o reino. Jesus está dizendo, nos nossos dias, porque nós estamos vivendo lá nos pés, nos dedos da estátua. E os sinais que nós estamos vendo: engano, falsos cristos, guerras, rumores de guerras,
nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, tribulação, ódio. Nós estamos acompanhando aí, aterrorizados, aqui pertinho de nós, Ubatumirim, a empresária, a polícia ainda não deu o veredito, mas ela está presa e ontem foi achado o corpo. Indo para Lídice, na entrada do segundo túnel, ali tem um mirante. Lançaram o corpo, é o corpo de uma mulher, estão acreditando que é a Berenice, porque a geolocalização do carro da mulher, da patroa, vai até ali. Então estão acreditando que é Berenice, por causa de R$4.000. E tem outros crimes dela, né? Fome, terremoto, tribulação, ódio, escândalo. Eu falei aqui de manhã na escola sabatina, na hora da lição, o casal jovem pastor no estado do Rio, não sei se os irmãos, acho que não tinham chegado ainda. Eles pegavam casais que estavam com problemas familiares, passando por problemas, e diziam: recebemos uma mensagem de Deus, e para resolver o problema de vocês têm que manter relações sexuais com a gente. Esse casal está preso. Escândalo, traição, falsos profetas, multiplicação da iniquidade. A gente assiste uma reportagem, a gente fica horrorizado com aquilo, quando a gente pensa que aquilo é o fim, a gente vê coisa pior. O amor esfriaria, nós estamos falando isso aqui na igreja. Aonde não deveria esfriar o amor esfriou. Nós, os cristãos, nós, os filhos de Deus, que pregam o amor, que pregam o evangelho, nós deixamos de amar. Deixamos de amar uns aos outros. Não é sinal da volta de Jesus. Diminuição da fé. E Jesus vai dizer: por acaso o Filho do Homem achará fé na terra? Por ocasião, quando ele voltar? Pode ser que eu esteja pregando, falando essa mensagem da volta de Jesus, pode ser que tenha um coração que não está nem aí, como nos dias de Noé, que nem se comove, como lá em Jonestown. Tem esfriado a fé. E se está acontecendo isso com você, há solução, porque você está aqui ouvindo a mensagem. O Espírito Santo, eu tenho certeza que está falando com você neste dia, nesta manhã, nessa hora. E pode mudar a situação da sua vida. É chegar em casa e botar o joelho no chão e clamar a Deus: Senhor, muda a minha vida, porque eu sei que Tu tem poder. Tempos difíceis, egoísmo, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes, os filhos, né? Coisa mais triste. Na minha geração, eu não podia falar um palavrão na rua, porque se eu falasse, qualquer pessoa me batia, qualquer pessoa me chamava atenção. Vai chamar a atenção do adolescente hoje na rua para ver o que acontece? Olha o que está acontecendo com os professores. Vocês viram em São Paulo? O adolescente que botou vidro no copo de água da professora? Isso é horrível, gente. É o mundo que nós estamos vivendo. E se você não está desejando a volta de Jesus para corrigir tudo isso, tem algum problema. Porque Jesus está dizendo que vai consertar tudo isso. Vai nos dar um mundo restaurado. Implacáveis, ingratos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, amigos dos prazeres, falsos. E o último sinal, está lá em Mateus, tem 2 versos só para a gente finalizar. Eu passei bem rapidinho por causa do horário. Vamos voltar lá em Mateus. (24). Diz assim, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo. 24:14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando este evangelho, não é qualquer evangelho, irmãos,
amigos, não é qualquer evangelho, tá? É o evangelho eterno. Que evangelho é esse? Por que é evangelho eterno? É um evangelho que não muda. É o evangelho que está aqui na Bíblia. É um evangelho que ensina a obediência a Deus, amor a Deus e amor ao próximo. Esse não muda. Quando este evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. A presença da igreja adventista já está em 120 alguma coisa países. Não lembro se é 124 ou 126 países. E me parece que é 130 alguma coisa. Falta pouquinho países. Já trabalha pelo celular aí, ó. O celular está no mundo todo. Eu estou sem conexão e como também não tem muito tempo para a gente estar pesquisando, mas enfim, tem pouquíssimos países para estar a presença da igreja adventista no mundo. Pouquinhos países. Eu acho que a gente já passou de 200. De 200? É. Amém por isso. Então, o evangelho está sendo pregado. E a volta de Jesus é iminente. E a última passagem que eu convido os irmãos para abrir, a Bíblia é 2 Timóteo 3. Eu vou tirar de mim. Deixa eu ver. 2 Timóteo 3. Três, 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. E assim vai e continua. Vocês sabem o que é afeição natural? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Sem afeição natural. Vocês sabem o que é isso? A gente olhar para uma pessoa e sentir medo dela. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Pela aparência da pessoa, sem afeição natural. O ser humano foi criado para coroar a criação de Deus. E Deus quer restaurar de novo o Senhor. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar e nos devolver o mundo que nós perdemos por causa do mal, por causa do pecado. E eu creio que todos vocês sentem o desejo de viver nesse mundo, no mundo de paz, no mundo de harmonia. Só que é uma necessidade urgente de se decidir, de tomar uma decisão por Cristo Jesus. E a decisão precisa ser tomada hoje, agora, porque o amanhã é desconhecido. O amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. O amanhã pertence a Deus. E o ontem já foi, é passado. E o hoje a gente chama de presente. É presente de Deus para cada um de vocês, para que então possa estar se decidindo viver nesse mundo que Cristo Jesus virá para restaurar e devolver aos seus filhos. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém.